Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Convido a todos a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem os nossos vídeos, deixarem as suas sugestões, os seus olás, suas críticas, as suas dúvidas. Podem deixar nos nossos vídeos que, assim que possível, nós responderemos a todas elas. Convidamos, além de participar do nosso Evangelho no Lar, participar também todos os sábados da nossa Reforma Íntima, de forma virtual ou presencial, que acontece sempre às 15 horas e é transmitida aqui pelo YouTube. Convidamos também para participar da nossa irradiação, que é todas as terças-feiras, 20 horas e 30 minutos. A todos que quiserem participar com a sua doação de energia, com seu auxílio para essa atividade, podem entrar em contato conosco para participarem dessa atividade de forma ativa. Convidamos também a participarem do nosso Evangelho no Lar todas as terças-feiras, que se dá no nosso centro de forma presencial. Então vamos fechar os nossos olhos, feitos os convites, para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Mestre querido, irmão, amigo de todas as horas, Jesus, agradecemos, Pai, por essa infinita oportunidade que o Senhor nos concede de entrar em contato contigo através desse Evangelho, da sua lição, que apesar de ter sido realizada há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje não conseguimos compreender com exatidão e profundidade que o Senhor nos ensinou, mas que em família, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de realizar esse Evangelho com os nossos benfeitores, com a espiritualidade amiga responsável por essa atividade do SESB, a equipe do Passe, os nossos irmãos trabalhadores no plano espiritual, a nossa família espiritual que sempre nos ampara e nos auxilia, os nossos familiares que de alguma forma possam estar presentes realizando conosco esse Evangelho, aqueles que já tiverem a devida permissão, que possam utilizá-la em seu próprio benefício. Mas de uma forma muito especial, pedimos aos nossos inimigos, principalmente aqueles que permeiam a psicosfera dos nossos lares, nos influenciando e por nós sendo influenciados, que possam realizar conosco esse Evangelho para que tenham conhecimento da palavra do Cristo e que sintam tocado em seus corações a sua palavra de amor, assim como é tocado o nosso. E que possamos todos juntos crescer espiritualmente para celebrarmos juntos, de agora em diante ou mais à frente, a vitória de sermos filhos de Deus e estarmos a caminho do Pai. Gratidão, Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos concede deste Evangelho. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 29, a parábola relembrada. Depois da parábola do samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento, e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano, de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerado escriba da lei, que, alegando os serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção
e afirmando que o culto do Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a assilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de repente respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovida súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando a dificuldade de sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varreou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que condoído asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor, evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, jorrado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor segundo as regras do farisaísmo. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçando-lhe palavra de encorajamento e carinho. Deu-lhe o braço, levantou-o e sustentou-o com as próprias energias. Conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida retornou à sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em sua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço, o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Nessa parábola, Jesus nos faz relembrar, por isso que é a parábola relembrada, um preceito cristão que nós, principalmente espíritas, devemos conhecer de perto, que é a caridade, pois sabemos que é por meio da caridade que nós auxiliamos a nós mesmos, assim também como o nosso próximo. E essa parábola, como o nome já diz, é a parábola relembrada, porque anteriormente Jesus narrou a parábola do bom samaritano. Então Tadeu, querendo entender melhor aquela parábola do bom samaritano, pede para que Jesus explique de forma mais a miúde, para que eles tenham melhor entendimento a respeito do que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola. Primeiramente, vamos relembrar nós a parábola do bom samaritano, que é a parábola aqui relembrada e contada de uma outra forma. Na parábola do bom samaritano, havia um mestre da lei que queria testar Jesus. Então queria fazer uma armadilha para Jesus, pregar uma peça em Jesus, para que ele fosse pego pela contrariedade com a lei. E Jesus, então, muito sábio que era,
pergunta a ele, que era um senhor da lei: o que está escrito na lei? Porque ele pergunta, né? Quem herdará a vida eterna? Mestre, depois de fazer o quê? Depois o que ele tem que fazer para ele herdar a vida eterna? Então Jesus fala para ele, que era o mestre da lei, que deveria saber, já que entendia da lei. E aí ele responde que o que está escrito: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala a ele: falaste com justiça, porque era aquilo que estava escrito, era a lei. E Jesus não veio derrogar a lei, não veio modificar a lei, mas veio explicar a lei de uma forma que ela realmente é, puro amor. E aqui ele então pergunta a Jesus, querendo se justificar: quem é o meu próximo? Já que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus então conta uma história. Havia uma pessoa que necessitava de auxílio e passa por aquele local onde essa pessoa que necessitava de auxílio estava caída ao chão porque havia sido assaltada, machucada, ferida. Então se encontrava ali necessitado. E passa o que seria o sacerdote, um levita. O que seria para nós hoje um padre, um pastor, um palestrante da casa espírita, alguém que fica à frente dessa parte de conhecimento e prática, da caridade também. E essas pessoas, ao passarem para o local e ver que existia uma pessoa que necessitava de auxílio, necessitava de caridade, não a pratica, apesar de conhecer o que está escrito na lei e de ser uma pessoa que deveria agir conforme os ensinamentos que ela recebeu. Mas passa por ali também um samaritano, que era à época uma pessoa que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que não professava a fé, a religião até então dominante, o judaísmo, da forma como os fariseus exigiam que professassem. Era uma pessoa considerada à margem da sociedade, que não esperasse dela nada de bom. E, para o espanto de todos, foi justamente esse samaritano que faz aquilo que todos deveriam ter feito e não fizeram até então, que é a verdadeira caridade. E ele auxilia aquela pessoa que estava necessitada, derramando nele óleo e oliva, cuidando das suas feridas, dos seus ferimentos, levando ele no próprio animal a uma hospedagem e ainda paga a pessoa da hospedaria para que aquele necessitado tivesse auxílio enquanto necessitasse de auxílio, garantindo que ele receberia assistência enquanto precisasse. Então, ao final da parábola, Jesus pergunta: qual dessas pessoas, ao Senhor da lei, que praticou a caridade, né? Qual dos três tornou-se o próximo? Qual dos três tornou-se esse próximo mais próximo? E aí ele diz que aquele que praticou a misericórdia com ele, com aquele que necessitava. E Jesus então nos convida e convida ele também: vai e faze tu o mesmo. Mas vamos deixar essa parte para depois. A parábola relembrada. Jesus aqui então vai explicar de uma outra forma a parábola do bom samaritano. E aqui Jesus diz que havia um enfermo também e que ele estava esgares de sofrimento às portas de uma grande cidade, onde possivelmente muita gente passava, muita gente o veria naquelas condições de necessitado. E assistido por uma massa de populares menos esclarecidos e indiferentes. As pessoas o observavam, sabiam que ele estava lá, sabia que ele necessitava de auxílio, o viam. Então passa por ali um moço romano, que tinha um bom coração, sentiu-se tocado vendo aquele rapaz em sofrimento, aquela pessoa em sofrimento,
e atirou 2 moedas de prata, fazendo o que ele acreditava ser o melhor aquele rapaz, o Auxílio. Mas um rapazinho, um rapaz velho, com costumes de subtrair as ocultas, com costumes de má índole, de ladrão, subtraiu aquelas moedas sem que elas fossem utilizadas para beneficiar aquele doente. Então, passa por ali um escriba da lei, alguém que conhecia as leis, alguém que era da religião judaica e conhecia as leis. E essa pessoa promete que vai até as autoridades, rogar às autoridades pelo mendigo anônimo, fazendo aquela propaganda de que vai até as autoridades, para que as autoridades, vendo como ele era caridoso, para auxiliar aquele que necessitava, mas ele mesmo nada fez. Então, por ali passou também um sacerdote. O sacerdote, ele era também um religioso, mas não um religioso da religião judaica. Eles eram aqueles sacerdotes que praticavam rituais, que faziam oferendas. E aquele sacerdote, então, não vai atrás das autoridades, até porque a sua religião era desprestigiada. E ele vai ao povo e pede ao povo, como ele entendia ser o representante supremo do Senhor, e pede ao povo para que auxiliasse aquele doente e o alimentasse, como se ele fosse o representante de Deus, alguém muito importante para fazer aquilo, então rogando aos outros para que fizesse. Então, esse doente já vai então a uma senhora que passa por ali também, a quem ele pessoalmente se dirige às súplicas. Todavia, aquela matrona, aquela senhora, lastima a sua dificuldade e condição de mulher e pede ao cavalheirismo masculino para que aliviasse a dor daquele necessitado. Interessante aqui a condição de mulher, porque naquela época a mulher não valia nada, a mulher não era nada. Era uma lei extremamente machista, uma religião extremamente machista, um povo extremamente machista. E a mulher não tinha poder de nada. Então ela, se justificando nessa condição de não poder realizar nada, nada faz. Ela aceita a condição de mulher como incapaz de realizar aquele ato de bondade e pede para que os homens auxiliem. Muitos de nós também fazemos isso, não fazemos? Arranjamos desculpas, falamos que não temos condições de fazer isso ou fazer aquilo por causa da nossa condição disso ou condição daquilo. E acabamos também não praticando a caridade ou fazendo aquilo que deveríamos fazer. E aí, posteriormente, alguns minutos, passou por ali um juiz. E aquele juiz, ao invés de prestar o auxílio, foi julgar aquele rapaz que se encontrava, aquele ser, aquele homem que se encontrava necessitado. Foi atrás de testemunhas para identificar quem que era aquele lá. Querendo identificar quem era aquele que necessitava de auxílio. Se ele não era um bandido vulgar, se ele não era uma pessoa que fosse à margem da sociedade. Como se uma pessoa que está à margem da sociedade, uma pessoa enferma moralmente, ela não tem condições ou não deveria ter as mesmas condições de socorro e de auxílio de alguém que já pode ser mais esclarecido. Talvez, se ela já tivesse condições de ser mais esclarecida, ela não fosse alguém que estivesse à margem da sociedade, não é? Então, muitas vezes também erramos nisso no julgamento das pessoas que se encontram necessitadas de auxílio, do nosso auxílio, julgando o que a gente acha delas e não o que realmente é. Então, aquele doente tremia e suava com dor, jorrando ao pó quando surgiu um velho publicano. Um publicano era o que mais ou menos hoje são os funcionários públicos. Antigamente os publicanos eram aqueles pessoas até mesmo da religião
judaica, os judeus, mas que trabalhavam para Roma, que tinham cargo público em Roma. Então, relembramos aqui, para que vocês assistam, a Reforma Íntima, que falou sobre há santos também na casa de César e na casa de Nero, que muitas vezes a gente julga as pessoas pela posição em que ela tem na sociedade, pelo cargo que ela ocupa, pela condição que ela necessita ter, como uma pessoa de má índole, uma pessoa não bem vista pela sociedade. Um político, uma pessoa que está nessas funções, porque Deus também se utiliza de todas as profissões para fazer justiça e fazer bondade. Deus está em todos os lugares, e em todos os lugares há também os seus filhos. E eles também, apesar de estarem nas condições de publicanos, de mal vistos, também são filhos de Deus e também agem conforme as suas leis. A gente não pode generalizar todas as pessoas como se todas fossem aquilo que a gente acredita ser. Como se elas fossem o que eu penso. E eu, ao invés de compreender a sua condição de coragem de estar nesses cargos, eu a julgo por estar nesses cargos. E aqui então esse publicano era julgado pelo cargo que ele ocupava, porque o cargo que ele ocupava não era segundo as regras farisaicas. E dizer aqui, segundo as regras farisaicas, nada se refere às leis de Deus. E foi justamente esse publicano que se aproximou dessa pessoa, desse doente, deu-lhe o braço, ajudou-o e sustentou com as próprias energias. E dividindo com ele o recurso que trazia consigo, o reduzido recurso, auxiliou, levando-o a uma estalagem e depois seguiu a sua jornada. Deu a ele a assistência, apesar de também não trazer muitos recursos, dividiu o pouco que tinha. Então aqui a gente vai ter uma exemplificação da verdadeira caridade. Nós já falamos no evangelho anterior sobre a verdadeira caridade, sobre a caridade, mas ainda é objeto de muitas dúvidas para todos nós a diferença entre caridade e solidariedade. E Jesus aqui diz para nós exatamente o que é caridade e o que é solidariedade. Vamos, para não confundirmos, ver o que é solidariedade. Todos os que auxiliaram esse homem enfermo, até então, não praticaram caridade, mas sim solidariedade. O romano, quando jogou o seu dinheiro, utilizou do seu bem material, que é perecível e que pode ser roubado, que pode não chegar àquele que realmente necessita. Mas muitas vezes achamos que o recurso financeiro, por estarmos no mundo ainda em que o dinheiro é mais importante do que o ser humano, e a gente acha que o dinheiro é o que vai resolver o problema da humanidade. Então a gente acredita fielmente que os recursos financeiros são aqueles que vão sanar todas as dificuldades da humanidade. Então, não é, porque esse recurso pode ser perdido, pode ser roubado. Tem outra parte aqui em que um senhor mercador, acreditando que fosse aquela pessoa que parecia simpática, mas que na verdade era um bandido foragido. Então ele deu 20 moedas para que aquela pessoa desse assistência. E muitas vezes a gente faz isso, dá o nosso dinheiro para organizações, para locais, onde a promessa de caridade ela é louvável. E às vezes a gente, por nos solidarizarmos a esses projetos, a essas intenções, nós damos o nosso recurso, e isso é louvável, as pessoas também precisam de bens materiais. Mas não basta que eu apenas dê o meu recurso, porque o que me garante ao doar o meu dinheiro se ele realmente vai chegar àqueles que necessitam?
se realmente ele não será desviado, não será utilizado de uma forma que não é a forma que me convenceram a doar. Então, que a gente, ao doar, esteja sempre consciente para doar de forma consciente e saber se o nosso recurso, se aquilo que a gente está doando para um fim, para um objetivo, que é sempre nobre, que é o auxílio ao próximo, que ele realmente sane aquela necessidade e aquele auxílio pelo qual nós estamos dando os nossos recursos materiais, para que ele não seja perdido. Ficamos sabendo, nesse caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que houve muita comoção e bastante doação financeira, que muito dos dinheiros, não só dinheiros, como também os objetos, as coisas que foram doadas e que foram desviadas e que não chegaram até aquelas pessoas que necessitavam. Então, que a gente fique sempre atento. É importante eu dar bens materiais, é importante eu dar recursos materiais no mundo, principalmente que as pessoas necessitem de bens materiais e recursos materiais, mas que eu tenha consciência de que isso é solidariedade e que eu tenha sempre a responsabilidade de checar se o que eu almejo, que é sanar as necessidades do meu próximo, realmente estou alcançando, ou, no caso aqui, não vem alguém desviar esse valor, esse recurso. E muitas vezes também, nas condições de religiosos, de escriba da lei, de sacerdote, e das nossas religiões hoje atuais, a gente acredita por dar a nossa bênção, como se nós fôssemos mais importantes do que aqueles que não têm religião nenhuma, fosse ser realmente a salvação daqueles nossos irmãos mais necessitados. Então, gente, que a gente compreenda que caridade não é solidariedade. Solidariedade é eu fazer o que eu quero, o que eu tenho na cabeça. Caridade não é isso, como a gente vai ver mais à frente. Então passa um juiz que julga aquele irmão que está naquela condição de necessitado, como muitas vezes a gente faz. Às vezes vai alguém necessitado numa casa espírita, numa igreja, e a gente considera que aquela pessoa não é merecedora daquele auxílio. A gente julga porque a pessoa se encontra naquela condição. E, por exemplo, aquelas pessoas muitas vezes há um trabalho, uma atividade na casa espírita, em alguma igreja, algum local, e aí chega uma pessoa enferma, um mendigo, uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, e a gente olha com desprezo aquela pessoa, aquele ser, e não nos compadecemos dele como um ser necessitado, enfermo, que necessita do nosso mais acolhimento do que o nosso desprezo. Porque já que a gente fala que é cristão, devemos ter uma postura diferente daqueles que não têm religião. Porque senão, que diferença há de nós daqueles que não têm religião? Não é mesmo? Então, aqui, dito essas considerações sobre a solidariedade, vamos ver então o que é a caridade legítima, que Jesus aqui pergunta a Tadeu e que Tadeu então diz: aquele que fez a caridade é aquele que, além de dividir o seu dinheiro, porque aquele homem necessitava também de recursos financeiros, ele também dividiu os seus sentimentos, dividiu o seu tempo e dividiu o seu braço, dando um estímulo fraterno e utilizando-se para isso das próprias forças. Então, Jesus, complacente, fitou no aprendiz, porque Tadeu era um aprendiz do mestre, e se ele era um aprendiz do mestre, como nós somos, deveríamos saber também o que o nosso mestre nos ensinou, e não só na teoria, como também devemos aplicar nas nossas vidas na prática. E Jesus então diz ao aprendiz, que é Tadeu: então faze tu o mesmo. A caridade por substitutos indizivelmente é honrosa. Jesus aqui diz que a caridade realizada aos nossos irmãos por substituto, que é eu não
não vou pessoalmente eu fazer essa caridade. Ela é louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, eu mesmo vou lá, eu mesmo praticar aquela caridade, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Por quê? A verdadeira caridade é aquela que eu dou a mim, aquilo que eu dou meu tempo, minhas forças, minha energia, os meus dons que eu recebi de graça de Deus, eu dou os meus dons àqueles meus irmãos que necessitam desses dons. E é justamente às vezes nessa nossa caridade, nesse auxílio, que praticamos o auxílio mútuo. Porque muitas vezes nós auxiliamos os nossos irmãos naquilo que nós também necessitamos e aprendemos uns com os outros, auxiliando-nos mutuamente. Essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade não é aquela que eu dou o que tem na minha cabeça, o que eu penso que aquela pessoa necessita. A verdadeira caridade é aquela que eu chego ao meu irmão e eu pergunto ao meu irmão o que ele necessita. Porque muitas vezes o que eu acho que ele necessita não é de fato o que ele necessita. Então não será caridade, será solidariedade, mesmo que eu dê de mim. Se eu dou a alguém algo que ele não necessita, que eu acho que ele necessita, muitas vezes eu posso estar mimando, eu posso estar reforçando no meu irmão um comportamento de vitimização, um comportamento de sofrimento. Enquanto eu dar aquilo que ele necessita, eu vou estar praticando a verdadeira caridade. Vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa que é viciada em drogas, que é muito viciada. O que você acha que ela vai querer? Drogas. Se eu perguntar a ela, ela vai querer droga? Possivelmente, não é mesmo? Mas o que nós, enquanto cristãos, sabemos o que ela necessita. Ela necessita de um amparo, de um esclarecimento, de nós sabermos por que ela entrou naquele mundo, porque ela necessita se utilizar do subterfúgio da droga para fugir da realidade em que ela está, da realidade do mundo. Nenhuma pessoa entra numa droga, em uma condição de sofrimento, por vontade própria. É algo que ela enferma espiritualmente, alguma coisa que aconteceu na vida dela, que afetou a sua psique e que leva ela a essas condições de sofrimento, de vitimização. Então, que nós, ao praticarmos a caridade, olhamos aquilo que o nosso irmão necessita e que nosso mestre nos ensinou. Dentro dos seus ensinamentos, sempre vai ficar muito claro qual vai ser as nossas atitudes em relação àquele nosso irmão, dando sempre àquele que necessita exatamente o que ele necessita na medida que ele necessita. Há um exemplo que eu acho que também cabe para essa lição, de Chico Xavier, em que havia duas senhoras bastante enfermas e bastante pobres, e que uma pessoa que Chico fez bem, e era uma pessoa de posses, de recurso, queria então auxiliar aquelas irmãs em sofrimento, retirando-as daquela condição de sofrimento e levando elas para outro lugar onde elas teriam mais recursos. E Chico fala assim: não, deixe-as onde elas estão. Elas necessitam dessa experiência onde elas se encontram. Se você quer realmente ajudar, dê alimento, dê condições para que elas, nesse local onde elas se encontrem, consigam o mínimo de subsistência. E é muito bonito, porque não é uma apologia ao sofrimento, mas a gente não sabe o que cada espírito necessita. E se algumas vezes vemos os nossos irmãos numa condição que para nós é sofrimento, que para nós é insuportável, a gente
tem que se colocar na condição de humildade. E se Deus, seu benfeitor, permite que ele se encontre naquela situação, porque eu não aceito? Será que não é o meu ego dizendo que eu sou mais que Deus e que meu irmão não necessita? Se fosse eu faria de outra forma? Isso é bastante dito na Reforma Íntima e eu acho que cabe aqui também para nós. Para que nós tenhamos sempre a consciência de que nós temos um Pai muitíssimo amoroso e que olha por todos os seus filhos. Então, se Ele olha por todos os seus filhos, cada um se encontra naquele local, naquela situação, naquela condição que necessita passar. Seja muitas vezes pela sua rebeldia de escolher uma condição mais difícil, ou seja também por uma prova ou uma expiação. Que tenhamos nós sempre a clareza de analisarmos primeiramente a situação sem quisermos interceder por aquele que está numa condição difícil, passando por cima muitas vezes da necessidade daquele próprio ser, passando por cima de Deus. Que a gente esteja sempre de olhos abertos, ouvidos abertos, como Jesus já nos ensinou, para que façamos sempre justiça e não interferamos nas necessidades dos nossos irmãos, dizendo que estamos fazendo caridade. Então vamos encerrar o nosso evangelho fazendo a nossa oração. Mestre querido, agradecemos pelo amparo, pelo auxílio dos nossos benfeitores, da equipe espiritual do SESB, que nos ampara sempre em todas as atividades, que possam ser encaminhados até os lares que nos ouvem, para realizar a limpeza psíquica desses lares, bem como fluidificar a água daqueles que nos ouvem, socorrendo, amparando e auxiliando a todos os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera desses lares, auxiliando-os, conduzindo-os aos locais que lhes são próprios, bem como também auxiliando a restauração energética daqueles que nos ouvem, de todos os nossos irmãos. Agradecemos sempre pelo amparo, pelo auxílio que sempre recebemos. Gratidão, Pai, por mais este Evangelho, que possamos utilizar a sua lição para praticar em nossas vidas aquilo que o Senhor nos ensinou, a verdadeira caridade. Que assim seja. Gratidão, irmãos, por mais este Evangelho, por mais essa oportunidade de estarem comigo. Espero que tenham todos uma excelente semana e espero todos até a próxima segunda, no próximo Evangelho no Lar, se Deus quiser. Até lá!